Bom dia, Sim e Luciano. Eu resolvi aqui fazer de forma simples e amadora mesmo, uma apresentação para vocês daquilo que a gente já produziu de informação, para que a gente possa alinhar os pontos, já que o nosso encontro está um pouco complicado, né? Eu estou morando numa cidade, o Luciano tem uma correria muito grande que sempre está viajando, e agora também está envolvido com o casamento, que demanda tempo, né? Então, tudo isso dificulta um pouco esse encontro, principalmente nesse momento final de ano que a gente tem um monte de eventos sociais para participar e é natural que essa dificuldade aconteça. Bom, eu coloquei ali associado Quatro Irmãos porque a gente não pensou ainda no nome, então enquanto não tem, eu deixo esse nome para poder a gente ter um ponto de partida. Essa apresentação ela se baseia em três cenários de, de receitas, né? Ela vai demonstrar para a gente qual investimentos que a gente vai precisar fazer e o que é que a gente efetivamente precisa fazer para dar o start no negócio. O que estava faltando, por último, era a localização de um terreno. Se eu encontrou um terreno que custa 1,5 milhão, né, do tamanho adequado para aquilo que a gente quer, em Pituaçu. Eu não sei se a localização ela é a melhor, mas a gente tem um ponto de partida no que diz respeito a valor para a gente iniciar as nossas discussões. E, e eu também tenho um outro terreno que fica em Itapuã, um pouco mais caro, um pouco maior também. Então são dois pontos que a gente tem como partida. Então vamos iniciar aqui, né, para que vocês. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, embora seja complicado ser tão sucinto, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, ok? Vamos iniciar aí. Aqui eu fiz, na verdade, de forma introdutória, o escopo, né, de uma construção do campo, né, o FUT 5, o FUT 6, FUT 7, que vai ser o nosso objetivo, porque ele proporciona competições oficiais, isso federações podem alugar o campo também, isso é lucrativo e interessante, obviamente, né? Ter também espaços preenchidos com essas competições, então é interessante que a gente faça o tamanho oficial, que nos proporcione também, né, trabalhar, né, com os eventos oficiais do futebol de 7, né, Fut 7. Então aqui tem um escopo, nada que a gente precise se atentar muito agora, mas depois a gente vai. E tem também a informação, né, do desenvolvimento do bairro, vestiários e tudo mais, está aqui tudo direitinho. Também não vou me atentar a isso agora. Aqui demonstrações de como funcionam, fotos de como funciona uma construção, né? Quais são as etapas que passam para a construção de um campo de grama sintética. Então, também, nesse momento, a gente não vai se atentar a isso, né? Perceba que lá foi a preparação do solo, né, até a colocação do brita no final, e aí agora a cobertura com a grama sintética, as demarcações, né, tudo mais. E aí também a explicação, né, do campo, como funciona, as medidas, né, oficiais, né? Então, tudo isso são informações introdutórias que eu tinha incluído já há muito tempo, então eu mantive aí, mas que nesse momento não tem grandes impactos não. Tamanho de campo, rentabilidade, é aí que a gente vai entrar agora, mas não também nessa parte. No próximo slide a gente já começa a trabalhar. Bom, algumas atividades são comumente realizadas em quadras esportivas, né, que maximizam o lucro, garantindo assim o retorno ainda mais rápido para o seu investimento. Alguns deles são os eventos esportivos, os campeonatos, escolinhas de futebol, confraternizações e aniversários. Vai depender muito de como a gente vai explorar esse espaço que a gente tem para que a gente consiga abraçar todos esses aí. Mas eles é, é, são atividades que são realizadas geralmente nas escolinhas, ou nos campos, né? Porque o pessoal constrói uma estrutura que proporciona, assim, você fazer, além dos eventos esportivos e campeonatos, ter confraternizações, aniversários, isso depende muito daquilo que a gente vai poder, em termos de espaço e recurso, produzir. Eu estipulei um investimento projetado inicial de 1 milhão.
parece ser muita coisa, mas para esse nível de negócio não é. É um volume, é um valor extremamente coerente dentro de um patamar que é necessário para que a gente possa iniciar o negócio. Mas ele não é um valor completo, total para tudo. A gente deve saber disso porque a gente tem a questão do terreno para ser avaliado. Esse investimento projetado é para que a gente coloque, torne viável através das construções que são necessárias dos campos, bar e vestiário. Então, a gente, ao longo da apresentação, vocês vão ver que aonde está definido esse investimento, para onde foi direcionado cada um. E dentro desse investimento, eu distribuí em 4 cotas, que somos 4, né? Cadu, Igor, Luciano e Sinho. Então, eu distribuí em 4 cotas, conforme abaixo demonstrado. A cota de Cadu com 40%, né, que fará um investimento de 400 mil. Sinho, Luciano e Igor, cada um com 20%, fazendo um investimento de 200 mil. Então, observe que a gente colocou dentro de uma razoabilidade, né, hoje, para que a gente possa dar start a esse negócio. A gente pode, talvez, conversar se alguém entender que essa distribuição pode ser de outra forma. E aí a gente teria que, né, cada um, por exemplo, dar 250 e ficaríamos todos com 25%. Para mim, eu acho que é razoável a gente manter assim, porque o investimento de 200 mil já está um investimento dentro do limite que eu tenho condições. Mas se a gente pensar, entender que dessa forma não é interessante e que sejamos todos de igual forma, a gente tem que fazer um esforço maior para que a gente possa investir um pouco mais, né? Bom, vamos iniciar com a pesquisa de mercado, né? Os campos que a gente vai se parametrizar, antes eu tinha feito uma pesquisa muito ampla com vários tipos de campo, mas eu reduzi isso para 2 campos em Salvador, 2 arenas em Salvador. Por quê, Igor? Porque essas 2 arenas, elas contêm uma infraestrutura tal qual aquela que eu quero montar, que queremos montar, na verdade, né? Com campo, uma mesma empresa que fez os gramados nas arenas, que são campos de muita qualidade. Ele tem expertise, essa empresa tem expertise de fazer esse tipo de projeto, então eles têm o know-how e vai fazer um campo similar a eles. Então eu restringi essa pesquisa para 2 arenas, que são ela, a Arena Imbuí, né, que você, para contratar uma partida isolada, é R$450, se tiver vaga, e você, com contrato firmado, você paga R$400 por partida, ou seja, R$400 por período. O período é 1h30 nesse tipo de serviço, né? Então, tem uma informação interessante aqui que eu coloquei, que a Arena Imbuí são 3 campos, mas eles só dispunham de 4 horários livres, um na segunda, na terça, na quarta e no sábado pela manhã, né? E eles funcionam de 5 da manhã a 1h da madrugada todos os dias. Então perceba que olha o potencial que tem nesse negócio. É um potencial realmente incrível e que muita gente não consegue, não percebe, né? É um projeto que eu já tenho há muito tempo tentado aí levantar, mas como tem uma série de fatores que impossibilitam, como o principal deles é realmente o fator de condição de investimento, né? Nesse projeto, é um projeto com retorno muito rápido, é um ROI muito rápido, então, que é o retorno de investimento, a gente vai ver isso mais na frente. Então você observa, Salvador tem demanda, a gente precisa entender isso, porque são poucas arenas e a procura é muito grande. E também na Dynamos Sport, que funciona da mesma forma. Para você contratar uma partida isolada, caso tenha vaga, 450 período de 1h30. Se você tiver um contrato firmado, R$400 por período, ou seja, 1.600 por mês, né? Então, dito isso, a gente vai fazer algo dentro dos mesmos padrões dessas arenas, né? Em termos de bar, de estrutura de vestiário e principalmente dos campos, né? Que tenham não só a preparação do piso, é fundamental para que tenha uma longevidade do gramado, né? Do campo em si, né? O gramado tem que ser um gramado de muita qualidade e isso
essas duas arenas têm, né, que foram construídas pela mesma empresa. Então, por isso a restrição nessas duas arenas, para que a gente mantenha um nível de serviço da forma que a gente possa cobrar esse valor sem que a gente afaste qualquer tipo de clientela para o nosso negócio. Bom, eu fiz aqui um cenário em 3 previsões de receita. A primeira eu vou chamar de previsão de receita conservadora. Quando a gente entende por que, Igor, conservadora? Porque a gente vai entrar no mercado ainda, embora eu acredite muito no potencial do negócio, quando você abre um negócio logo, você não tem essa expectativa, pelo menos é natural que você seja conservador, isso a contabilidade ensina a gente, para que a gente tenha uma prudência quando for fazer previsões de receita. Então, a primeira previsão que eu fiz foi uma receita conservadora, em casos que eu vou explicar agora na frente. Bom, dentro desse cenário conservador, eu fui até bem conservador, porque eu imaginei, quer dizer, eu coloquei nesse cenário que na segunda-feira, conforme vocês estão vendo ali, tudo vermelho, a gente não vai ter hora nenhuma contratada, terça-feira, hora nenhuma contratada, quarta-feira, hora nenhuma contratada, ou seja, eu estou imaginando uma previsão bem pessimista que 3 dias não vai funcionar. E quinta-feira, que é um dia que já tem bastante movimento, a gente só vai ter três vagas. Sexta-feira, que é um dia também que tem bastante movimento, também com 3 vagas. Aí você percebe que o meu cenário, esse cenário que é uma receita conservadora, eu poderia até mudar o nome para receita pessimista, porque eu coloquei como 3 dias não tendo vaga e 2 dias de quinta e sexta, que é bastante movimentado, praticamente vazio também, só com 3 vagas em cada dia. A gente sabe que isso, na prática, muito improvável de acontecer, muito improvável de acontecer. Coloquei o sábado e domingo, sim, mais preenchido, porque aí realmente não tem como. E ainda assim coloquei, por exemplo, o horário de 11 às 12h30, como se não tivesse gente jogando, embora eu acredite que tenha. Da mesma forma, no domingo, reservei esses 2 horários, de 11 às 12h30 vazio e de 1 às 14h30 vazio. E o último horário da madrugada também no sábado eu botei vazio, o que também é improvável que aconteça, mas coloquei. E no domingo os 2 últimos horários vazio, porque imaginando que segunda-feira, como a gente no nosso cenário lá, segunda-feira ninguém não vai ter vaga, o pessoal vai trabalhar. Então esse é o cenário pessimista, é o pior cenário que a gente poderia imaginar dentro desse negócio. Então, esse cenário, o que é que ele traz para a gente? A gente tem uma previsão semanal de 10 mil, né? Com a previsão mensal de 40 mil por campo, né? Só que nossa previsão são 2 campos, a gente teria aí uma receita de 80 mil reais. Dentro desse cenário que eu chamei de conservador, mas leia-se pessimista, porque como vocês bem podem ver, eu coloquei poucas vagas, né? Aqui mesmo eu coloco a informação de que, perceba aí, ó, o que está preenchido de vermelho é que não tem vaga. Perceba, é muita coisa. Então, ao longo da semana, existem 91 horários possíveis para alugar os campos, de forma extremamente prudente e conservadora, para não dizer pessimista, como eu já falei anteriormente. Considerei um cenário muito pessimista com apenas 20... acabei falando a mesma coisa. Considerei um cenário pessimista com apenas 25 agendas na semana, não considerando, portanto, 66 horários semanais. Totalmente absurdo, a gente sabe disso, mas eu precisei fazer isso porque eu quero mostrar que ainda assim, nesse cenário pessimista, o ROI é interessante. O que é o ROI? O retorno sobre o investimento, né? Então vamos lá. E aqui, para também ficar fácil de ilustrar, em azul, aqueles horários, né, do qual estava tratando anteriormente, que é os horários que a gente, dentro desse cenário, a gente teria sido contratado. Ok. Mesma previsão, então não muda nada, só para que a gente pudesse visualizar os azuis ali, que são os horários contratados. Ali eu até coloquei a informação, deixa eu voltar aqui para ver. Os valores assim, não. Durante a semana, pela manhã, o campo pode ser destinado a aluguel para escolinhas, bem como ter preço diferenciado para atrair clientes. Bom, eu já vou até falar disso daqui. A gente sabe que no dia da semana, no horário comercial, da manhã e da tarde, a gente não vai ter o maior nicho, né? Que são pessoas que trabalham e que têm sua vida muito mais corrida. Então, para que a gente possa
ainda assim fazer com que o campo seja rentável nesses horários, a gente pode estipular até um desconto de 50%, né, que são os horários mais difíceis, porque aí a gente pode atrair um outro público, que é um público de adolescentes, estudantes de colégio particular, né, ou até de faculdade mesmo, e que possam também utilizar esse campo no horário que seja acessível, até porque não vai ter custo de energia, né? A gente está falando de horários que a luz do dia vai estar funcionando e a grama estaria parada, o campo estaria parado. Então a gente pode sim, além de ou alugar para uma escolinha também, ou fazer uma escolinha a gente mesmo, ou abrir espaço de horários com uma agenda ou com um custo um custo de R$ 200 por período para os clientes, né? Ou seja, a gente tem aí também essa possibilidade de explorar esses horários que são horários ruins durante a semana. Bom, o custo é despesa mensal para manutenção desse, desse campo. Eu coloquei aqui um financiamento IPTU de 10 mil, porque a gente tem financiamentos que a gente precisa, na verdade, ir em algum banco de fomento, né? Um banco de desenvolvimento. Eu acredito que o Banco do Nordeste, embora ele seja um banco que meio que direcione para os agentes produtivos regionais, eu acredito que a gente possa, dentro do banco, movimentar alguma coisa para que a gente possa financiar e ter o nosso terreno financiado e pago mensalmente. E aí eu estipulei um valor diante de um cenário, de uma projeção que eu fiz anteriormente, então ela pode e deve estar desatualizada, né? Mas eu coloquei aí 10 mil de financiamento mais IPTU. A gente sabe que esse número ele pode ser diferente disso daí, tá? 4 funcionários, né? Colocando os encargos e tudo mais, eu coloquei 2.500 por funcionário. Energia 5 mil, porque a gente praticamente vai ficar parado todos os dias, não é isso? Tem 3 dias que não tem ninguém, os outros 2 só tem um horário à noite, ou 2 horários à noite. Na sexta e no sábado é que a gente vai ter gente jogando. Os refletores, eles são refletores que a gente vai estar dentro do projeto, refletores que tem um custo de energia muito menor. Então, dentro desse cenário, a gente teria um custo de energia de 5 mil. Bolas e coletes, coloquei um custo mensal de R$ 1.000. Eu não acredito que a gente tenha esse custo mensal, mas é sempre bom a gente ter um custo provisionado que nos dê a segurança de trabalhar tranquilo. Uma manutenção também de R$ 1.000. Eu não acredito que a gente precise ter uma manutenção desse porte, porque a gente compra aquelas borrachinhas que fazem, né, parte da manutenção do campo. Quando são necessárias, só é colocar, sair colocando de forma linear e organizada, né, e correta, técnica, digamos assim, aquilo que a gente deve aprender para poder fazer na manutenção. Os impostos, coloquei 5 mil, tá um valor acima, mas eu coloquei, como eu falei, uma previsão completamente conservadora, né? Para que a gente tenha sempre as receitas previstas menor e as despesas previstas maior. Isso é um princípio da prudência contábil, então a gente trabalha nesse sentido. O contador 1.500, é essencial ter um contador de qualidade. Embora eu seja contador, não estou exercendo, né? Eu estou com o meu conselho suspenso, que eu pedi para suspender, então não estou exercendo. E é interessante que a gente coloque alguém que tenha já trabalhe nesse tipo de negócio, que ele pode nos dar orientações quanto em todos os sentidos, né? Orientações fiscais, orientações de como a gente vai se enquadrar e tudo mais. Isso é interessante que a gente tenha, não tenha dúvida, é imprescindível. E uma previsão de despesa dentro desse cenário, de despesa mensal de 33.500, claro, com uma previsão de 80 mil, a gente tem aí um lucro mensal de 46.500. A cota de lucro cada um, né, de 40%, 20%, 20%, a gente vê ali que, no caso, o Cadu teria a sua parte tem um lucro de 18.600, Igor 9.300, Sion e Luciano também. É esse dinheiro que a gente vai tirar por mês, Igor? Não, claro que não, né? Esse é o lucro de cada um da atividade do campo, né? A partir daí a gente vai identificar qual o valor que a gente vai fazer. Eu acredito que
uma orientação do contador seja que a gente faça uma antecipação de lucro, né? Que a gente não receba prolabore ele é tributado, e uma antecipação de lucro não. É por isso que a gente precisa ter um respaldo de um profissional da área que esteja antenado e atualizado de acordo com as leis vigentes, para que a gente tenha uma melhor exploração daquilo que a gente vai retirar. E mesmo que seja uma antecipação de lucro, cada um poderia tirar aquilo ali, a gente necessariamente é interessante que a gente mantenha algum valor dentro do caixa da empresa. Então a gente não estipula um valor, né, de acordo com aquilo que for orientado pelo contador, no que diz respeito à retirada mensal, que não será prolabore, como eu falei, ela é uma retirada que tem um custo, mas aí a gente estipula, sei lá, 10, 20% para que a gente continue mantendo um caixa na empresa, embora a gente já esteja ali coberto os custos mensais, tá? É porque a empresa precisa, né, também ter o seu caixa para que ela possa se reinventar, se reinvestir lá na frente. Bom, dentro desse cenário, em um ano, a gente vai ter o retorno ali de lucro pela empresa, da empresa para cada um que investiu, né? O resultado de um ano, 40% de cada um que investiu 400 mil, vai ter R$ 223.200 em um ano. E eu, Luciano e Sinho, 111.600. Ou seja, um retorno de investimento em um ano e 9 meses. Bom, quando se fala em negócio, um ano e 9 meses de retorno de investimento é algo muito rápido. Quem empreende sabe do que eu estou falando. Um ano e 9 meses para um retorno de investimento é algo muito rápido. Entendam uma coisa, a gente está só iniciando a apresentação porque aqui é um cenário pessimista, é um cenário conservador. É um cenário onde a gente colocou que quase não vai trabalhar, né? E ainda assim, em um ano e 9 meses a gente tem o nosso retorno de investimento. Agora a coisa vai melhorar um pouquinho, né? Vamos botar aqui uma receita de previsão, uma previsão de receita esperada, né? Aquilo que a gente entende que vai acontecer. Observe que ainda assim eu fui bastante conservador, mas já melhorou muito, porque a gente segunda-feira vai ter 3 agendas, terça-feira 3 agendas, conforme vocês estão vendo aí. Na quarta-feira também, vou até botar o dedo aqui, ó, tem 3 agendas também. Na quinta-feira são 4 agendas. Na sexta-feira a gente já tem 5 agendas com sábado e domingo de igual forma como estava lá. Dentro desse cenário de receita esperada, a gente tem uma previsão semanal de 15.200. Uma previsão mensal de 60.800, considerando os dois campos. Considerando os dois campos, 121.600. Observe que a gente aí já recebe, já tem um acréscimo aí de mais de 50% do valor que tinha sido na previsão anterior, né? E observe que é uma previsão completamente dentro de uma realidade. Até está ainda assim um pouco segura, né? Porque aqui na segunda-feira eu só coloquei os horários 17h30 às 22 horas, né? Da mesma forma na terça. Na quarta eu coloquei o horário de 5 às 6h30. Esse horário sempre vai ser preenchido. A gente sabe que esse horário é muito procurado, é um horário bem procurado mesmo. E também durante a semana, esse horário das 22 às 23h30 é um horário também bastante procurado. E além do sábado aqui, mais um horário de 23h30 a 1 hora da manhã, que eu não coloquei de forma prudente, mas que a gente sabe que provavelmente a gente vai ter esse horário também preenchido. Mas vamos lá manter essa previsão de receita esperada. A gente tem aí uma previsão mensal de 2 campos, né, 121.600. Aqui a gente já muda um pouco a despesa, porque o financiamento eu mantive igual, mas aqui eu já aumentei um funcionário, então a gente aumentou 12.500 para ter 5 funcionários. A energia de 5.000 eu botei 10, porque a gente vai estar usando mais. Eu botei o dobro, também de forma prudente. Bolas de coletes igual, vai ter manutenção também. Os impostos eu aumentei também o dobro, né, porque você tinha considerado naquele cenário 5.000, o cenário que aumenta 50%, embora não precisasse aumentar tanto assim, para ser proporcional, mas de forma prudente eu também coloquei o imposto 10.000. O contador mantém-se igual, né? E a previsão de despesa mensal aumentou um pouco para 46.000. Mas com a nossa previsão de receita, com esse aumento, a gente teria aí uma previsão de lucro mensal de 75.600. Distribuídos mensalmente,
agora já mudou o cenário, né? O lucro mensal do Cadu seria 30.240 e nosso, os demais, 15.120. O resultado de um ano, né, já seria quase que na totalidade do valor investido. Observe que dentro de um cenário razoável, é um cenário razoável, a gente consegue aí ter quase que o total do investimento em apenas um ano. Aqui, Cadu investiu 400 mil, em um ano ele vai ter de volta o retorno de 362 mil. Olha o retorno de investimento aqui embaixo mostrado, ou seja, em um ano e 2 meses, a gente teria menos do que um ano e 2 meses. Coloquei 2 meses porque, na verdade, enfim, vai ultrapassar. Um ano e 2 meses ultrapassa, na verdade, o valor do investimento. A partir daí, então, seria só o lucro. Lógico que tem que sempre lembrar a questão do campo, ou do terreno. Se a gente financiar, tem aquele custo mensal ali de 10 mil, que está ali estipulado, mas se a gente entender outra forma de negócio e tiver alguma oportunidade que seja melhor, ou que nos force a pagar mais rápido, né, no sentido de que seja algo bom para a gente, e aí a gente conversa pessoalmente sobre isso, aí a gente teria um outro cenário aí, sem aquele financiamento ali, mas antecipando logo o terreno que a gente também já vai ter quitado. Aqui eu fiz um comparativo, né, dos dois cenários, mensal, o cenário muito pessimista ali, Cadu com 18.600, pulando para 30.240. Mas observe, até no cenário pessimista, o lucro é bom, o lucro é alto e é um retorno rápido de investimento. Mas vamos para o cenário, agora, Luciano, Igor e Sinho, no cenário pessimista com 9.300, cenário otimista com 15.200, ou 15.120. Então, é um salto grande e ainda assim, como eu falei, no cenário pessimista é algo que é sim atrativo, sem sombra de dúvidas. O resultado aí que já foi mostrado lá, só fiz um comparativo para que a gente pudesse fazer, olhar e entender com mais facilidade o retorno de investimento, resultado de um ano de cota dentro do cenário ruim, 223 mil para 40%, que é Cadu, os outros demais 111 mil. E dentro do cenário já mais realista, 362 mil para Cadu e 181 mil para a gente. Aí, conforme eu falei, o retorno de investimento no primeiro cenário pessimista é em 1 ano e 9 meses. Repito, 1 ano e 9 meses para um retorno de investimento é algo extremamente rápido dentro do mundo dos negócios. E o retorno de investimento dentro de um cenário melhor em 1 ano e 2 meses. Vou tentar ser um pouco mais rápido, porque minha bateria aqui está acabando. Vamos lá. E aqui eu fiz uma receita um pouco mais otimista, que eu não vou considerar uma receita otimista, mas um pouco mais otimista, porque eu acho que a gente pode trabalhar para conseguir mais. Mas se já chegar nesse valor aqui, já está tudo ok. A gente consegue aqui ter um lucro de 148.800 por mês. Custo de despesa mensal também mantive ali congelado, porque já tinha feito uma previsão bem alta de funcionário, energia e tudo mais. Então, aí tem um cenário bem otimista aí, com 40% para Cadu, 41 mil, Luciano Igor e Sinho com 20.560 dentro do cenário que a gente pode trabalhar para fazer sem problema nenhum, que não tem grande dificuldade para fazer não. A gente, logicamente, que não vai iniciar nesse cenário, mas é um cenário a ser alcançado com muita tranquilidade. Essa que é a verdade. Não precisa nem... E olha que eu não explorei aqui os custos, as receitas oriundas de bar. Eu não explorei isso. Eu deixei para a gente explorar isso em um outro momento. Né? Ou seja, se nós tivermos dentro desse cenário aí, otimista, em 10 meses a gente já tem um retorno de investimento. E é um cenário otimista que, como eu falei, honestamente, não vejo nenhum bicho de 7 cabeças para a gente colocar aquele cenário ali, o último, já que a demanda para esse tipo de serviço em Salvador é muito grande mesmo. Custo de implantação, vou tentar ser rápido aqui, que na verdade eu só tenho mais 2 minutos aqui, que é o tempo que eu tenho de filmagem. A terraplanagem eu estimei um custo de 40 mil, construção de muro mais 100 mil, construção dos campos, aí eu tenho um orçamento da empresa, quase 370 mil para ser redondo aqui, custo de bates, construção de base 150 mil, vestiário mais 60 mil, licenças, taxas para implantação 30 mil, custo total 747.900
748 mil. O dinheiro em caixa para cobrir equívocos em previsões e cobrir algumas despesas não previstas. Então a gente mantém aqui, observe que nós mantivemos aqui em caixa ainda para investimento 252 mil. É uma coisa que nos dará segurança para que algum desses pontos que não estejam bem, digamos assim, estimados, a gente possa suportar, né, um aumento. Então é importante isso aí. Aqui estão os orçamentos, que depois vocês vão ter acesso, que eu só fiz colocar aqui, né? Aqui, na verdade, esse orçamento aqui, perdão, isso aqui, na verdade, ele é como se eu tivesse maximizado o que está aqui, né? Então, na apresentação, vocês vão ver aqui os custos, né, da implantação. Então, esses aqui são os orçamentos. Aqui era o primeiro campo, o primeiro terreno que eu tinha visto, um terreno bem acessível, melhor, com acessibilidade fácil, terreno do tamanho adequadíssimo, já praticamente todo terraplanado. Não sei se ele está vendendo ainda, fica na orla, é uma localização muito boa, mas eu não sei, ele estava no primeiro projeto. Esse agora eu não sei se ele ainda está disponível, mas a gente tem outros dois campos, né? Aqui está a visão do terreno antigo. E é isso, meus amigos. Terminou porque eu tenho mais apenas 40 segundos, que aqui tem 31 minutos só para a gente falar. Essa é para que vocês tenham uma ideia de como funciona esse negócio, de como a gente trabalhou na montagem desse projeto, beleza? Qualquer coisa a gente vai se falando, eu tenho que falar rápido agora porque realmente está terminando o tempo. Um abraço.